Com as bênçãos de Deus, damos início à 61ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando também que faça a de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 17. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Cito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 60ª sessão ordinária, realizada em 30 de junho de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 60ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 56ª sessão extraordinária, realizada em 30 de junho de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 56ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04271, que responde ao requerimento 212/2014, de autoria da doutora Ana Paula. Resposta 1. Está no setor de licitação. Pergunta, aliás. É possível que seja realizado o conserto de equipamentos e compra dos materiais inerentes ao bom atendimento dos pacientes que carecem de serviço de fisioterapia do município? Resposta. Está no setor de licitação para a elaboração do edital e manutenção dos equipamentos que se encontram com defeito. 2. Se sim, quando irá ocorrer? 2. Assim que ocorrer o processo licitatório no prazo de 60 dias. 3. Caso não seja possível, qual o motivo? 3. Prejudicado. 4. Em relação ao telefone, quando mesmo será instalado? 4. Resposta: o mais breve possível. 5. Caso não haja instalação, fineza especificar o motivo. Resposta: prejudicado. Ofício 04270, que responde ao requerimento 211, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta: existe a possibilidade de instalar placa de trânsito proibido e estacionar na rua João Guimarães, na calçada oposta, onde está instalada a igreja Abapai, a fim de evitar que novos acidentes ocorram no local? Resposta: sim. B. Se sim, quando a referida placa será instalada? B. Até o dia 10 de julho. C. Se não, por quê? C. Prejudicado. Ofício 04269/2014, que responde ao requerimento 210/2014, de autoria da vereadora doutora Ana Paula. A. Qual é o valor total do contrato de coleta e remoção de lixo do município até o destino final? Enviar cópias dos contratos com todos os aditivos e alterações. A. O valor das medições mensais oscila normalmente entre 130 mil e 135 mil. A oscilação se dá, primeiramente, devido à diferença da quantidade de dias úteis trabalhados de um mês para o outro. Outros de domingo durante o mês, feriados também, e serviço de limpeza através do hidrojateamento. Segue cópia anexa do contrato. B. Quem é a empresa que está sendo responsável por essa coleta e pela remuneração para outra cidade? B. Cabe salientar que até presente data o lixo está sendo disposto no aterro sanitário municipal, ou seja, ainda não está sendo removido para outro município. A empresa responsável é a Engever Comercial e Serviços Urbanos Limitada. C. Para onde está sendo levado o lixo do município? Fornecer endereço completo. B. Resposta da C. O lixo ainda continua sendo disposto no aterro municipal, que localiza na estrada Gato Preto sem número, ao lado do sítio Sanandi, Chico Rosa. D. Qual é o valor que está sendo custeado pelo município? D. Até o mês de maio de 2014, o índice custeado pelo município era de 89% do valor pago já especificado. E. Qual é o valor que está sendo repassado para os contribuintes? Resposta: até o mês de maio de 2014, o índice que era repassado aos munícipes era de 11% do total pago, acima especificado. F. Quantos imóveis urbanos e rurais estão cadastrados no município? F. Rural, 1.688 unidades. Urbano, 7.068 unidades, totalizando 8.756 unidades. G.
Quantos imóveis estão cadastrados com mais de uma unidade no mesmo terreno? Aproximadamente 4.500 imóveis é a resposta. Por que foi cobrado mais de uma taxa de coleta de lixo para o proprietário de um único imóvel e por que receberam vários IPTUs de um único imóvel, cujas edificações são acessórias e dentro de um mesmo terreno? H. Conforme artigo 177 da Lei nº 4.038/99, artigo 1º da Lei 1.708 de 2013. Qual o fundamento legal para expedição de vários IPTUs para um único imóvel e para a cobrança de várias taxas de coleta de lixo para um único imóvel? E resposta: Lei 67/93, Lei 438/99 e Lei 1.708 de 2013. Por que a taxa de coleta de lixo do nosso município é 220% maior que a dos municípios vizinhos? J. Resposta: nos municípios adjacentes não foi encontrado taxa de lixo menor do que a taxa de lixo aplicada no nosso município. Salientamos que a nossa coleta ocorre diariamente de segunda a sábado. Os valores encontrados nos municípios adjacentes com respectivas coletas foram: Sorocaba, coleta diária, região central, R$ 700 ano, num apartamento. Mairink, coleta em dias alternados, 153 ano vezes 2 igual a 307,68 por casa. São Roque, centro com coleta diárias e alternadas, no valor de R$ 251 em 2 vezes, totalizando R$ 502 casa. Pergunta K. Favor demonstrar legalmente e contabilmente a necessidade do valor de taxa ter sido fixada no valor que está sendo cobrada hoje dos contribuintes. Resposta: o embasamento legal para a necessidade do valor das taxas ter sido fixada no valor de R$ 195 está fundamentada na Lei 1.708 de 2013, aprovada na Casa de Leis. Contabilmente, a taxa de coleta de lixo faz frente a 50% das despesas que o erário tem com a empresa licitada para a coleta de lixo no município. Ressaltamos que, nesse exercício, a receita prevista na LUA 2014 teria como meta, neste mês, o valor de R$ 22.970,250. Ocorre que atingimos apenas o montante de R$ 20.814.224. Portanto, estamos com déficit na receita de 4,69% na LUA 2014. Segue anexo o relatório comprovando as despesas de coleta de lixo no exercício 2013 e também em 2014. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04268, que responde ao requerimento 209/2014, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta: a possibilidade de ampliar a rede de iluminação pública instalando 3 postes com luminária na rua 8 do Colibri 2? Resposta: sim. B. Se sim, quando poderão ser instaladas? B. Foi solicitado a Serim o orçamento para execução do requerido. Devemos aguardar o mesmo. Resposta 3. Se não, por quê? Resposta: prejudicado. Pergunta: a possibilidade de levar energia elétrica até as residências localizadas no final da referida rua? Resposta: trata-se de solicitação a ser efetuado diretamente a Serim pelo próprio munícipe interessado, pois é obrigação da Serim executar a rede para abastecimento de energia para fins de consumo residencial, sem ônus ao requerente consumidor, ressaltando a este, o último, apenas a colocação do poste padrão na frente do seu imóvel para a instalação do relógio medidor. 5. Se sim, quando isso irá ocorrer? Prejudicada. 6. Se não, por quê? Vide item 5. Ofício 267/2014, que responde ao requerimento 208/2014, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta: a possibilidade de iluminação no referido trecho. O trecho é do que vai da estação da Serim até a rodovia Raposo Tavares. Resposta: sim. 2. Quantas luminárias são necessárias? Resposta: foi solicitado o orçamento para a instalação de 5 luminárias. 3. Qual o custo dessa iluminação? Ainda não foi enviado pela Serim o custo para a referida instalação. 4. Se sim, quando poderão ser instaladas luminárias no local? 4. As mesmas somente poderão ser instaladas após recebermos o orçamento e efetuarmos o devido pagamento. 5. Se não, por quê? Resposta 5. Não serão instaladas caso não dispusermos da dotação orçamentária, pois até o momento não conhecemos o valor do orçamento. Respeitosamente, Zé Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04266, que responde ao requerimento 206/2014, de autoria da doutora Ana Paula.
Pergunta: qual o motivo da suspensão do EJA nas escolas do Figueiras? O EJA na escola José Jesus Paes foi encerrado em razão do número insuficiente de novas matrículas, também em virtude da progressão dos alunos alfabetizados, de modo que, para a formação de classe, o número determinado na legislação é de 20 alunos. B. A possibilidade de retomada do curso nessa escola. B. Levando-se em consideração que o EJA, na professora Isaura Kruger, possui 50 alunos matriculados, dos quais apenas 3 alunos de alfabetização pertencem ao bairro Figueiras, e ainda que todos os alunos do município, inclusive da zona rural, possuem bilhetes eletrônicos para o transporte escolar, a retomada de tal modalidade naquela unidade escolar está condicionada à procura por matrícula, sendo certo que somente após a efetização da matrícula é que se poderá verificar a possibilidade de oferecermos essa modalidade de ensino na escola pretendida. C. Se sim, a partir de quanto? Prejudicada. D. Se não, por quê? Também prejudicado. Ofício 04265, que responde ao requerimento 205/2014, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta: a possibilidade de instalar iluminação pública nos locais onde inexistir e onde for insuficiente para que os moradores possam se sentir seguros nos períodos noturnos? 1. Resposta: sim. 2. Se sim, quando tal serviço será realizado? Resposta: solicito a presença da nobre vereadora na sala do Departamento Municipal de Planejamento e Obra para que juntos possamos identificar o perfeito local do mapa digital, para posterior envio à concessionária. 3. Se não, por qual motivo? Resposta 3. Prejudicada. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04275, que responde ao requerimento 202/2014, de autoria do Dr. Alexandre Amaral. Pergunta 1. São pagas horas extras aos motoristas empregados que atuam no serviço de entrega de água? Resposta: sim. 2. Existe a possibilidade do pagamento de horas extras aos motoristas de ambulância? Diga-se, porque prestam trabalhos essenciais à comunidade? São pagas as horas excedentes a todos que, por determinação da chefia imediata, efetuem horas extraordinárias. 3. Poderia o senhor prefeito quantificar o que isso impactaria o orçamento da prefeitura? Resposta 3. O impacto na folha de pagamento no mês de maio de 2014 foi de 2,16%. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04274, que responde ao requerimento 201/2014, de autoria do Dr. Alexandre Amaral. Pergunta: existe a possibilidade de retorno quanto ao fornecimento das refeições aos empregados que atuam no regime 12/36, em especial aqueles que trabalham no pronto-socorro? Se sim, quando? Resposta: não. 2. Se não justificar. 2. Indisponibilidade financeira para tal. 3. Qual a estimativa de custo para o fornecimento dessas refeições? Quantos empregados atuam no sistema 12/36 e, dentre esses, quais atuam no pronto-socorro? Gentileza apresentar a estimativa de custos. Estimativa de custo de fornecimento de refeições é de aproximadamente R$130 mil ano. Atualmente são 77 servidores em escala 12/36, sendo 44 deles atuam no pronto atendimento. Pergunta 4. É de conhecimento, senhor prefeito, que alguns médicos estão deixando o PA para fazer refeições fora do local de trabalho e, como trabalham sozinhos, deixando os pacientes em espera? Sim. Quando trabalham em duplas, a orientação é que para o horário de refeição seja respeitado, mas não deixe um pronto atendimento desguarnecido, visto que o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina doutrina sobre essa postura, quanto ao abandono de plantão sem um substituto. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04273, que responde ao requerimento 200/2014, de autoria do Dr. Alexandre Amaral. Pergunta: é de conhecimento do senhor prefeito a demora entre a coleta de sangue e a apresentação dos resultados dos exames pelo laboratório prestador de serviço? Lembrando que tal fato não só foi relatado como presenciado por esse vereador? Resposta: sim. 2. Se sim, o que tem feito para eliminá-lo? Foi comunicado à empresa sobre esse atraso e a empresa se comprometeu a saná-lo. 3. Se não, o que será feito para sanar o problema? 3. Prejudicado. 4. Existe meio de se exigir que o laboratório volte a fornecer aparelho Nextel para facilitar o contato entre o PA e o empregado do laboratório? 4. O encarregado do aparelho o carregador do aparelho constantemente é danificado dentro do pronto atendimento por pessoas ainda não identificadas, e a empresa já efetuou a troca por outros sistemas de comunicação para efetivar o atendimento. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito.
Ofício 04272, que responde ao requerimento 199/2014, de autoria do Dr. Alexandre Amaral. Pergunta: é comum o atraso de médicos da empresa terceirizada? Se sim, o que tem sido feito para sanar o problema? Resposta: não é frequente, mas ocorre atraso por parte dos médicos, em virtude desses terem outras atividades. Nessas ocorrências, de imediato, é feita uma comunicação ao representante da empresa, relatando o fato, para que tome as devidas providências, a fim de amenizar tais ocorrências. 2. Pergunta: a empresa foi notificada desses atrasos? Resposta: fazemos reuniões semanais com a empresa sobre todos os assuntos pertinentes ao convênio e à prestação de serviço da mesma, abordando todos os assuntos positivos e os que merecem atenção renovada. Pergunta: o que a Prefeitura tem feito para controlar o horário e até mesmo a forma de pagamento quando há esse tipo de atraso? O controle da frequência dos médicos são relatados em livros pela enfermagem e os médicos compensam esses atrasos no mesmo dia. 4. Qual procedimento será realizado para compensar o atraso presenciado por esse vereador no dia 4/6/2014? Será pago o dia cheio ou não? Resposta já explicada no item anterior. 5. Em outras ocasiões, o pagamento foi integral ou houve abatimento do tempo decorrente do atraso? 5. Não houve desconto, pois houve compensação do horário. 6. Há possibilidade de substituição dessa empresa terceirizada, uma vez que as reclamações em relação à mesma normalmente, quanto a atraso, são rotineiras? 6. Sempre há possibilidade, mas atualmente os ajustes feitos com os responsáveis pela empresa quanto à adequação às necessidades do pronto atendimento estão sendo cumpridas. 7. Favor enviar cópia do contrato firmado entre a Prefeitura e a aludida empresa terceirizada. 7. Segue cópia em anexo. Passamos agora ao ofício 04264, que responde ao requerimento de número 198, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Pergunta 1. Quanto a CBA paga hoje de IPTU para o município? Valor em reais e também em porcentagem. Resposta: R$ 1.193.307,93, 100% do valor. 2. No último exercício, quanto o município deixou de arrecadar com desconto do IPTU concedido pela Lei 425 de 98? Resposta: diante da lei que concedia alíquota de desconto em 100%, a empresa que tinha acima de 2.001 funcionários, o município não deixou de arrecadar, pois a própria lei citada nessas condições não permitia a cobrança. 3. O município está em boas condições financeiras a ponto de manter tal benefício fiscal? Resposta: prejudicado. 4. O município está em dia com o pagamento dos fornecedores? Resposta: 4, sim. 5. Existe alguma dívida com o fornecedor? Resposta: não. 6. Se positivo, qual o motivo? Enviar lista, nome, CNPJ, número da nota, valor da dívida, etc. 6. Prejudicado. 7. Existe provisão de aumento na arrecadação para os próximos exercícios? Resposta: sim. Vide lei do Plano Plurianual, o PPA. 8. Por qual motivo Vossa Excelência não envia projeto à Casa para revogar a Lei 425/98? Resposta: 8. Já foi aprovado nessa Casa a Lei 1707/2013, de 10/12/2013, revendo o assunto. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04263, que responde ao requerimento 197/2013, de autoria da vereadora doutora Ana Paula. Pergunta: o fato da criança estar uniformizada e ser levada até a escola já não identifica que a mesma é estudante da rede municipal de ensino? Resposta: se a criança está uniformizada e está sendo levada até a escola pela mãe, evidentemente que essa criança não utiliza o transporte escolar. Mas realmente tem razão a nobre vereadora no que concerne ao uso de uniformes, posto que não só permitem a identificação positiva da clientela, como também é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais. Além disso, seu uso desenvolve nos alunos um sentimento de pertencianismo ao grupo, o que é fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças. Portanto, a resposta é positiva. Sim, o uniforme facilita a identificação do aluno. Entretanto, para a segurança da própria criança, o uso do cartão permite uma maior e melhor controle da presença dos alunos no transporte, em dia e horas específicas. B. Qual a necessidade do uso de cartão pelos estudantes? Resposta: o uso de cartões pelos estudantes permite a correta identificação do aluno e a sinalização tácita da Prefeitura do que aquele aluno possui direito de estar naquele veículo. Ademais, o maior benefício do uso do cartão eletrônico consiste no fato de que ele permite o abastecimento do banco de dados da empresa prestadora de serviço,
possibilitando o controle e a verificação dos dias e horas em que o aluno fez uso do transporte. Essas informações ficam armazenadas por tempo indeterminado no banco de dados da empresa, possibilitando sua consulta em caso de algum imprevisto, o que confere uma maior segurança para a própria criança. C. É possível a substituição desse método por sistema de controle através de catracas ou qualquer outro que venha solucionar o problema acima apontado? Resposta. Não é de interesse da Prefeitura a alteração do sistema de catracas eletrônicas adotado hoje, tendo em vista estar o serviço alcançando os objetivos esperados em razão de sua eficiência, sendo o serviço prestado através de uma tecnologia moderna e adotada nas grandes metrópoles. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04261, que responde ao requerimento 195 de 2014 do vereador Beto. Pergunta 1. Há a possibilidade de desobstruir as tubulações e realizar a limpeza das bocas de lobo no referido local, na rua Elvira de Jesus? Resposta: sim. 2. Em caso positivo, quando tais trabalhos terão inícios? Resposta: a limpeza será efetuada até o meio do mês de julho deste ano. 3. Em caso negativo, por qual motivo não serão executados? Resposta: 3. Prejudicado. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04262, que responde ao requerimento 96 do vereador Eduardo Gomes de Paulo, Eduardo Bosco. Pergunta: quais os veículos, máquinas e caminhões que se encontram em manutenção? Segue a tabela. 2. Qual a previsão do término da manutenção de cada um deles? Resposta 2. Veja a planilha em anexo. 3. Enviar lista com modelo, cor, placa de todos os veículos, máquinas e caminhões que estão em manutenção e sem condições de uso. 3. Cópia e anexo. 4. Enviar lista com modelo, cor, placa de todos os veículos que se encontram em funcionamento. Cópia em anexo também. Enviar relatório da VOeste do sem parar de todos os veículos que estão sendo utilizados desde o ano 2003 até a presente data. 5. Segue cópia. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido, senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 8/2014, que dispõe sobre criação de comissão especial de estudos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido o plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto pesar pelo falecimento do senhor José Antônio Bonfim Neto no dia 2 de julho de 2014. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, respeitando as nossas condolências. Atenciosamente, o doutor Alexandre Amaral, vereador. O requerimento é 241, senhor presidente. Façamos, portanto, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Antônio Bonfim Neto. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 233/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que com o aumento da taxa de coleta de lixo, diversas questões foram levantadas acerca da cobrança do tributo por parte da comunidade e também pela classe política. Considerando que a Prefeitura, entendendo haver certa disparidade na cobrança, está revendo casos de duplicidade na cobrança dessas taxas. Considerando que outro assunto que nos parece estar em desacordo é o fato de terrenos vazios contribuírem com a mesma alíquota de terrenos com edificações, que efetivamente geram lixo doméstico. Considerando que o uso potencial compulsório e a própria natureza tributária da taxa, que pelo princípio da isonomia tributária impedem a isenção de terrenos vazios do pagamento de taxa de coleta de lixo. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito solicitando as seguintes informações. 1. Uma vez que não é possível isentar os terrenos não edificados da coleta de lixo, seria possível a Prefeitura estabelecer uma alíquota diferenciada menor para terrenos não edificados, uma vez que estes não produzem lixo doméstico? Com essa alternativa, tornaria o sistema de cobrança mais equitativo e não descumpriria o CTN 66 nem o CTM 93. 2. Caso negativo que impede tal estudo e posterior implantação. 3.
Caso positivo, poderia ser adotada uma nova alíquota já para o exercício de 2015, comunicando à comunidade desde o final deste ano sobre a alteração, respeitando a sala das sessões 25 de junho de 2014, Augusto Canto, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requerimento 234/2014. O Executivo encaminhou a essa casa o projeto de lei 30/2014, que veda o nepotismo em alumínio. A fim de entender o real propósito do aludido projeto, é que requer ao mesmo ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, a fim de que nos informe. A. Reconhece Vossa Excelência prática de nepotismo em alumínio? B. O projeto de lei 30/2014 proposto impedirá definitivamente a contração de esposo, filhos e parentes aos empregados públicos comissionados da Prefeitura Municipal de Alumínio. C. A aprovação do mencionado importa por Vossa Excelência a imediata exoneração do seu filho Valdir Carlos Tizeu, filha Ângela Tizeu e seu irmão Benedito Tizeu dos empregos públicos seletistas comissionados que ocupam. D. Justificar a questão C em caso de resposta negativa. E, principalmente, a que serve o projeto de lei 30/2014 e isso em caso da não exoneração. Sala das sessões, 30 de junho, Eduardo da Delegacia, vereador. Por favor, peço para o vereador Bosco assumir aqui para que eu possa discutir o requerimento em minha autoria. Pois não, 5 minutos com a parte, vereador. Do requerimento, ela é bem óbvia. Depois que nós propusemos uma lei que veda o nepotismo na cidade, o prefeito vetou a lei e encaminhou uma lei própria do Poder Executivo que também veda o nepotismo. E a gente quer, nós perguntamos aqui para o prefeito, através do requerimento, para que serve essa lei de nepotismo dele? Porque ele está fazendo uma lei de nepotismo para depois poder pôr no jornalzinho que ele é contra o nepotismo da cidade. Sabe? Então, o que eu quero que fique bem claro é que o senhor prefeito inventou uma lei para enganar a população. E a gente não pode ficar dentro dessa casa legislativa fazendo papel de palhaço. Não tem condição disso. Então, primeira pergunta que a gente faz no empenhado do requerimento: se o prefeito reconhece se há nepotismo em alumínio? Obviamente ele vai responder que não, porque aqui são agentes políticos e é normal para um prefeito nomear 3 parentes numa prefeitura, numa cidade de menos de 20 mil habitantes. A segunda questão que a gente pergunta para o prefeito é exatamente essa: que se aprovar a lei de nepotismo do prefeito José Aparecida Tizeu, se ele vai mandar embora dos cargos, vai exonerar dos cargos 2 filhos e um irmão. E por último, a gente quer que explique então, caso ele não vá fazer isso, a que serve a lei de nepotismo que ele mandou para a Câmara. Simples. Porque se ele se colocar a resposta no requerimento que não, a gente reconhece o nepotismo em alumínio, um sonho, né? Essa resposta dele. Não, uma vez aprovada a lei, nós vamos exonerar sim, a gente não tem problema nenhum em aprovar a lei do prefeito. Mas ele tem que explicar para que serve a lei dele. Que lei de nepotismo é essa? Que se faz e se mantém no cargo 3 parentes. Já 1 ano e meio, não sei se de perda de tempo discutindo essa questão, porque é vergonhoso. Você vai em órgão público aí da região de alumínio e a pergunta é sempre a mesma: e aí, vereador, conseguiu já? Não é conseguiu. É terrível, você vê que se sente abandonado. Fizemos aí uma comissão, relatamos e tem que estar brigando através de requerimento, através de projeto de lei, de algo que devia ser brigado, o prefeito devia se reconhecer isso. Você acaba de ver uma resposta aí que não pode servir marmita para funcionário que trabalha na saúde e que é concursado porque não tem dinheiro na administração pública. E para contratar parente aí, que é o motivo do requerimento, sobra dinheiro. Faça a conta do salário de primeiro escalão, vezes 15 ou 18, que os fatores tributários no nosso país são altíssimos, então não é multiplicar só por 12 o salário deles, vezes 4 anos.
passa da ordem de R$1 milhão. Em salário, em tributo, em benefício de quem? É da população? Então, a gente espera ver aprovado o requerimento e que o prefeito responda. Se ele responder que tem nepotismo em alumínio, que a lei dele, uma vez aprovada, vai ter como consequência a imediata exoneração dos cargos, ele já tem o meu voto adiantado. Se não, eu espero que a gente consiga reprovar esse pseudo-projeto de nepotismo do prefeito municipal. E, acima de tudo, quando ele vem a público tratar com a população, ele vem tratar dos assuntos que a população quer saber aí, né? Saúde, educação, tudo que a gente espera, não para se defender de questão que ele mesmo cria. Só as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 234. Em discussão. Eu solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Perdão, coloco em votação nominal o requerimento, uma vez que foi discutido. Vereador Eduardo Bosco. Aprovo. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Aprovo. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. 8 votos. Tá certo. Requerimento 234. Requerimento 234. Aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 234/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. O Executivo encaminhou a essa casa o projeto de lei 30/2014 se já foi discutido e votado. Ficou na ordem. Requerimento 235/2014. Considerando que tramita na Justiça de Mairinque ação civil pública com improbidade administrativa requerendo a nulidade do concurso público 1/2006 da Prefeitura Municipal de Alumínio, considerando que a referida ação foi suspensa devido ao conflito de competência estabelecido entre a Vara de Trabalho de São Roque e a primeira Vara de Mairinque, São Paulo, considerando que há informação que o conflito de competência já foi julgado pelo STJ e há uma liminar determinando a demissão dos servidores públicos contratados no concurso que está sob júdice. Considerando que a preocupação com a demissão dos servidores públicos é que eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que nos informe: 1. Como está a situação jurídica do referido concurso 01/2006? 2. Procede a informação de que existe ordem judicial vigente que determine a demissão dos servidores do concurso público 1/2006? Em caso positivo, o Executivo pretende se opor à demissão dos servidores? Quais medidas que pretende tomar para evitar tais demissões? 3. O Executivo ingressou ou pretende ingressar com alguma ação visando cassar a liminar concedida? Caso positivo, enviar cópia. 4. Quais os servidores que serão afetados pela referida medida liminar? Enviar a relação com o nome completo, com o endereço e o emprego público que ocupa. Favor enviar a relação conforme solicitado e não disponibilizar para consulta no departamento. 5. Os servidores afetados estão recebendo informações a respeito do andamento processual? 6. Em caso de demissão de funcionários por força de decisão judicial, quais direitos trabalhistas terão eles? 7. A Prefeitura Municipal pretende realizar concurso público? Sala das sessões, 1º de julho de 2014, Eduardo da Delegacia, vereador. Peço para discutir requerimentos, presidente. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Outra novela que existe no município, que o protagonista é o prefeito Tiseu. Esse requerimento, ele faz perguntas de um requerimento, de um concurso tido por fraudulento pela Justiça e que há tempos atrás, salvo com reflexo na administração do prefeito Jacó, teve uma liminar por conta da Justiça Comum, a comarca de Mairinque, que determinava a imediata exoneração de todos os contratados daquele concurso. Houve naquele momento ingresso de ações na esfera trabalhista e ocasionou um conflito de competência de quem tinha o mérito para julgar a questão. E isso foi se arrastando anos. E agora foi decidido exatamente que o mérito compete à comarca de Mairinque, ou seja, Justiça Comum, aquela mesma justiça que tinha determinado a exoneração de todos os funcionários. A razão do requerimento, que mais tarde acredito vai se ver também, é a mesma de uma convocação que nós fazemos de alguns diretores da prefeitura,
é para que a gente possa esclarecer, porque na hora que estoura as bombas, é incrível como parece que o GPS, o radar de onde ela deveria estourar, apesar que a distância é pequena, devia parar lá dentro do gabinete do prefeito. Mas como nunca acham ele lá, acaba vindo aqui na Câmara. Então, qual que é a ideia do requerimento? É saber o que a prefeitura vai fazer, o que a prefeitura vai fazer em relação a esses funcionários que já estão aí, às vezes, com a vida moldada em relação ao emprego que ocupam, que direitos eles vão ter se forem exonerados, como a prefeitura vai se comportar juridicamente, o que ela vai buscar para anular essa decisão, se vige ainda a decisão, e que nós tenhamos essas respostas por escrito e depois aqui publicamente por quem tem que dar essa satisfação. Mesmo porque prefeito que teoricamente, eu falo teoricamente porque não tem uma decisão que tenha transitado em relação a isso, que teoricamente fraudou o concurso, é o mesmo prefeito que está hoje aqui. E a gente espera que a prefeitura faça alguma coisa buscando resolver isso, porque se o sistema da prefeitura já está em colapso, imagine aí com a exoneração, porque não foi um concurso pequeno, salvo engano, é um concurso na demanda de 100 pessoas que vão ser afetadas, para mais. Então, que a gente espera a resposta deles e que venha a público aqui, nós vamos noticiar isso. A gente espera que os veículos de comunicação todos façam que os funcionários saibam, porque às vezes a pessoa está vindo trabalhar e indo embora sem saber que a faca está sendo direcionada na garganta dele. Eles têm que ter uma informação, tem que ter um informativo por parte da prefeitura, tem que ter um esclarecimento jurídico por conta da diretoria jurídica e não fingir que não está nada acontecendo. O funcionário tem que saber. Então a gente espera que nessa audiência, que não é desse requerimento, mas afeta ele, a mesma matéria, que as pessoas venham aqui para tomar conhecimento a quem de direito, e que esse requerimento também seja aprovado e o prefeito responda, né? Eu fiquei com vontade de perguntar no item 8, por que fraudou o requerimento? Mas por que fraudou o concurso? Falei, é melhor não perguntar, deixa que a justiça decida essa questão. Mas é mais uma novela do senhor prefeito municipal, José Aparecida Tizeu, o mestre dos concursos públicos no estado de São Paulo. São essas minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 235, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Vereador Eduardo Bosco. Aprovo. Augusto Canto. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Aprovo. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. Aprovo. 8-0. Requerimento 235, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 236/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o Ministério Público ingressou com ação civil pública na primeira vara judicial de Mairinque, requerendo a nulidade do concurso público 01/2006 pela Prefeitura Municipal de Alumínio, obtendo inclusive liminar para que fosse demitidos os servidores cadastrados nesse concurso. Considerando que tal liminar estava suspensa em razão de conflito de competências suscitado entre a primeira vara judicial de Mairinque e a vara de trabalho de São Roque. Consideramos que tivemos notícia da decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que declarou competente o juízo da primeira vara de Mairinque, conforme publicado no Diário Oficial, no dia 1º/7/2014. Considerando a preocupação sobre a demissão desses servidores, sendo assim, diante da necessidade de obtermos respostas e discutir em sessão pública, tomando conhecimento sobre as providências que serão tomadas pelo Executivo sobre o referido concurso, aqui requeremos à mesa, ouvido o plenário, com fundamento no artigo 27, inciso 15º da Lei Orgânica Municipal e no artigo 305 do Regimento Interno, sejam convocados para uma sessão extraordinária a diretora do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura, a senhora Dalila Berger Arantes, o diretor do Departamento Municipal de Governo, o senhor Valdir Carlos Tizeu, e o diretor do Departamento Municipal de Administração, o senhor Paulo Henrique Ribeiro Pimenta, a ser realizada no plenário dessa casa no dia 22/7/2014, às 18 horas, a fim de prestarem os esclarecimentos e informações sobre o referido concurso público e os processos judiciais
conexos e essa ação civil pública, bem como as medidas judiciais, administrativas e governamentais que estão sendo adotadas pela municipalidade. Sala das Sessões, 3 de julho de 2014, Eduardo da Delegacia, vereador. Beto, vereador. Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 237 de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que esse vereador tem recebido inúmeras reclamações atinentes aos serviços efetuados pela Sabesp quanto ao fechamento dos buracos por ela aberto, para a implantação do sistema de tratamento de esgoto, bem como para o bombeamento de água, como é o caso da obra realizada ao longo da estrada Jaziel Ferreira do Prado, que estão sendo mal executadas e sem qualquer recurso de segurança para as pessoas que transitam pelo local. Considerando que, muito embora os buracos estejam sendo fechados, contudo, o que se nota é que não há qualquer tipo de compactação por meio de rolo, e isso faz com que, em pouco espaço de tempo, o local acabe afundando, vindo a comprometer por completo a via pública. Considerando que o serviço realizado ao longo da Rua Rio Grande do Sul, iniciando-se no CCI, tem-se que, embora os buracos tenham sido fechados, o certo é que apresentam grande desnível em relação ao asfalto, o que acabou por prejudicar seriamente aquela via, já que, ao que parece, os motoristas estão trafegando sobre uma lombada, com risco, inclusive, de perder a direção do seu veículo. Considerando que o senhor Pardini assumiu em audiência pública, diga-se com a presença do senhor Valdir Tizeu, de que a Sabesp iria fiscalizar e cobrar a melhoria na qualidade dos serviços prestados por seus contratos, mas que, infelizmente, isso não está ocorrendo. É que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito e a Sabesp na pessoa do senhor Pardini e Isaías, para que tomem conhecimento dessa reclamação, em especial com relação à má qualidade do fechamento dos buracos. Diga-se em decorrência da falta de compactação, informem o que será feito para reparar os locais onde o asfalto já apresenta fundamento e o que será feito nas obras futuras. E, por fim, informe se o trabalho de fechamento realizado ao longo da Rua Rio Grande do Sul está em conformidade com as normas técnicas e no mesmo nível do asfalto que havia no local. Sala das Sessões, 2 de julho, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Com a parte. Bom, confesso que depois daquele dia, daquela audiência pública que a gente ficou aqui até altas horas aí, eu não esperava que tão cedo as reclamações da Sabesp com relação às obras voltassem a surgir. E o que estão fazendo aí com a população, com o aval da prefeitura, é um total desrespeito, né? A gente sabe que qualquer obra, ninguém aqui é ignorante a poder não compreender isso, que ela gera transtorno, que tem um desgaste natural e que ela vai trazer um fruto. Agora, o que a gente não pode aceitar e que a gente é cobrado diariamente é o quê? O serviço que a Sabesp vem fazendo. Então, aqui aquele dia foi citado bastante a rua lá, a Rua Rio Grande do Sul, né? E se você passar ali, na verdade, você vê que é o seguinte, a Sabesp ela construiu uma lombada na posição horizontal ali. Tamanho é o desnível do fechamento. E por que se faz isso? Se faz alta aí para ir compactando com o tempo para ver se chega no nível, né? Ao contrário de se fazer o serviço como deve ser feito. Então você pega o serviço que foi feito no Itararé, mal feito, o serviço que está sendo feito ali, mal feito, né? Por quê? Porque simplesmente se joga o piche ali, passa aquele sapão que não é o suficiente para compactar ao ponto de suportar o trânsito de veículos, e se coloca o piche e pronto. Enganamos, passamos lá o mel na boca da prefeitura, enganou a prefeitura, está fechado aí. E acaba acontecendo o quê? Pouco tempo depois, um carro estaciona, qualquer coisa, começa o asfalto a apresentar a má qualidade. E isso foi prometido aqui, a coesão foi um dos assuntos, talvez aqui, fora da Granja Modelo, mais tratado aqui naquela audiência, e a gente acaba vendo que não tem fiscalização. E quem está indo aí para o lado do Itararé, além desses problemas que a gente está vendo ali, que eles acabaram com a estrada, com a lateral ali, que teve que ser destruída para se passar a tubulação, é o seguinte, aquela estrada já é terrivelmente perigosa. As pessoas não colocam nada de segurança, nada. Então a gente começa, às vezes é uma queda de moto, um motociclista, é um carro que bate, e alguém que acaba caindo num buraco, danificando ali uma suspensão. E resumo, não se tem uma solução. Por quê? Porque a Sabesp está trabalhando ali com 3, 4 pessoas, é um serviço que já era para ter sido terminado. Então, se a prefeitura não cobrar uma posição, vai se levar mais 5 anos e não termina. Por quê? Porque vai fazendo a passo de tartaruga. Vai se quebrando e vai deixando o que foi fazendo, para depois ir fechando
E fechando como? Eu não sou engenheiro, não manjo nada de construção, mas qualquer pessoa sabe, né? E a gente cita o exemplo, quem tem ido para Sorocaba aqui, vê um serviço que a VOS está fazendo aqui na rodovia, né? Que você fala, mas por que estão fazendo isso? Né? E profundidade, e coloca pedra, coloca areia, enfim, e o asfalto está lá. E aqui não, aqui é muito fácil, põe a terra no lugar, passa ali com o sapão ali para fazer uma pequena compactação que não é suficiente e joga o piche ali, uma massa asfáltica, e deixa ali a população como se a população tivesse que suportar aquilo, como se a prefeitura não fosse danificar. Então assim, a gente vai ter hoje, da forma que está, nós vamos ter um tratamento de esgoto, né? A gente vai ter a ligação e a gente vai perder o asfalto, e o município hoje não tem dinheiro para tapar um buraco aqui no rodovalho, que já foi pedido faz mais de meses aqui na subida do rodovalho, né? Aqui, e quer dizer, e quanto mais nós falamos que vão ter dinheiro para corrigir esse serviço mal feito e imundo que a Sabesp faz. Então, sinceramente, o prefeito aqui da cidade, quando esteve aqui, já foi cobrado, né? O representante do prefeito já se cobrou, né? Já assumiu o governo, mas as pessoas não resolvem. Ficam aí dentro da prefeitura no ar-condicionado, com esse frio ali que está aquecido, e não vai na rua ver esse serviço imundo que é sendo feito. Então a gente espera aqui alertar o Pardina, que se mostrou uma pessoa responsável, mas de conversa também a população aí está cheia. Então a gente espera que tome a providência, contando aqui com o apoio dos colegas dessa reclamação formal, porque é duro você ouvir, não faz nada, e a gente procura através dessas ferramentas. Então são minhas considerações, presidente. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação nominal. Eduardo Bosco. Aprova. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. Requerimento 237, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 238/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a reclamação dos munícipes do bairro Areia Branca sobre a falta de iluminação pública no local, considerando que a falta de iluminação causa insegurança e facilita os delitos no referido bairro, que se estivesse iluminado iria facilitar o trabalho da Polícia Militar aqui, requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal e também à CPFL solicitando as seguintes informações. 1. Há possibilidade de trocar as lâmpadas queimadas e as luminárias danificadas? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. A responsabilidade das trocas de lâmpadas e luminárias do município é da responsabilidade da CPFL ou da Prefeitura? Sala das Sessões, 2 de julho, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 239/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o projeto de lei 12/2009-L, que domina a rua Dair Pires de Campos, antes conhecido como Rua B, considerando que os carnês de IPTU ainda constam como Rua B, considerando que a não identificação correta causa transtorno aos moradores no referido bairro, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Por qual motivo não foi atualizado o cadastro correto da Rua Dair Pires de Campos? 2. A possibilidade de ser instalada a placa de identificação na Rua Dair Pires de Campos? 3. Se sim, quando? 4. Se negativo, por quê? Requerimento 240/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a pista de caminhada ao longo do Tancão, localizada no bairro Alto Tararé, está tomada pelo mato e sujeira, em verdadeiro estado de abandono, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Existe possibilidade de limpeza no referido local? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. Se não, qual a previsão para a realização desse serviço? Sala das Sessões, 4 de julho. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 242/2014. Senhor presidente, considerando que a Via Oeste deixou de fazer a limpeza às margens da rodovia Raposo Tavares dentro do perímetro urbano, considerando que anteriormente a concessionária roçava toda a área em que estão em seus domínios, até a divisa com as casas de habitação que confrontam divisas com a concessionária. Considerando que ultimamente a Via Oeste tem roçado 4 metros ao lado do acostamento, ficando o resto da área que estão em seu domínio com um mato cada vez mais alto e cada vez mais propiciando a proliferação de insetos nocivos e de animais peçonhentos, oferecendo risco aos moradores das casas de habitação que fazem divisa com a rodovia Raposo Tavares.
Requer então a mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a VOS, solicitando que volte a fazer limpeza às margens da rodovia Raposo Tavares de maneira a roçar todo o mato da área que está em seu domínio, no perímetro urbano da rodovia Raposo Tavares, e nos informe as providências tomadas. Sala das sessões, 3 de julho, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Requerimento 243/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. O bairro Granja Modelo, antigamente, contava com 2 lagos maravilhosos, onde nos finais de semana as famílias costumavam sentar ao redor, curtir a tarde até pescar esportivamente. Depois de um tempo, não se sabe a mando de quem, as comportas que represavam as águas foram abertas e o local passou a ser um brejo. Hoje a área está tomada com muito mato e taboa. Sim. E os moradores sofrem com o surgimento de animais peçonhentos, roedores e insetos que acabam invadindo suas casas. Essa vereadora, por diversas vezes, solicitou a limpeza do local, mas foi informada pela Prefeitura que não há disponibilidade de limpar por se tratar de área de preservação permanente. É do conhecimento dessa vereadora que, nos anos atrás, a Prefeitura realizou um projeto para implantar no local uma área de lazer, colocando as comportas para ativar os lagos e fazer ao redor uma pista de caminhada. Referido projeto, se executado, traria inúmeras melhorias para os moradores no bairro. Ante aos fatos, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A. A possibilidade de executar o referido projeto no bairro Granja Modelo? B. Se sim, quando? Se negativo, por quê? D. Sabemos que para a execução do projeto será necessária a aprovação da CETESB. Por esse motivo, solicitamos o envio do projeto completo para que possamos ir até lá e verificar quais providências devem ser tomadas para a aprovação do projeto com brevidade. Sala das sessões, 3 de junho de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. A questão desse requerimento aqui, agora, depois da audiência da Sabesp, a canalização do esgoto da Granja Modelo teve o início, né? Espero que brevemente a gente veja aquele esgoto totalmente canalizado. Só que ali, atrás daquelas residências, um pouco mais à frente, tinham 2 lagos muito bonitos que as pessoas costumavam sentar ali no final de tarde, e hoje se tornou um brejo que está tomado de mato, de taboa, e não adianta fazer a limpeza dessa área somente nas calçadas, porque os roedores, os insetos, os animais peçonhentos continuam entrando nas casas das pessoas. Então, sabe-se que, eu não sei se em 2006, 2004, foi feito um projeto nesse local, onde seriam recolocadas as comportas, né, que represavam a água dos lagos, que vinham de uma nascente, e em volta desses lagos seria feita uma pista de caminhada. Então, o que acontece? Ficaria um local bonito, né? Deixaria de ter essa quantidade de mato, proliferação de roedores, etc. e tal, e ficaria um ambiente bonito, saudável para as pessoas que ali residem, que agora, se Deus quiser, vão deixar de ter o cheiro desagradável do esgoto, né, em suas residências. Então, eu peço aí ao prefeito que encaminhe para nós esse projeto que foi executado há anos atrás, que encaminhe para a Câmara, porque no que depender de nós, eu pretendo ir até a CETESB, verificar o que é necessário para que isso seja feito de forma mais rápida. A gente sabe que as aprovações da CETESB, elas são burocráticas, mas eu acredito que será um projeto que eles vão aprovar, porque vai se manter a natureza, né? E será melhor para toda a população que reside ali, porque não dá para o pessoal ficar convivendo com aquele mato, né? E da situação que está lá. Além disso, também tem muitos insetos. Então, eu peço ao prefeito que encaminhe para nós o projeto, para que a gente possa ir até a CETESB e verificar essa questão. E, se Deus quiser, né, que ele implante esse projeto lá na Granja Modelo, porque vai ser de grande valia para toda aquela população que sofreu tantos anos aí com o esgoto correndo a céu aberto. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo Gomes Bosco. Aprovo. Augusto Canto. Geraldo Atleta, aprova.
Renato Watanabe. Aprovo. Ana Paula. Aprovo. Beto. Raimundo Azevedo Ferreira. Alexandre Rogério Amaral. Augusto Canto. Requerimento 243, é isso? 243 aprovado por 8 votos. Solicito, tem mais um? Tem. Solicito ao secretário, faça a leitura do último requerimento. Requerimento 244/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. A estrada Vereador Hélio Vanderlei Neto, em frente ao número 108, está com iluminação precária, pois existe uma luminária queimada e 3 outros postes sem o braço para iluminação. Referido local encontra-se demasiadamente escuro, o que contribui para a reunião de usuários de drogas. Os moradores temem pela segurança de seus filhos, que estudam e precisam retornar para suas residências após as 23 horas. Ante aos fatos, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível a troca de lâmpada e a colocação de 3 braços de luminária nos postes localizados na estrada Vereador Hélio Vanderlei Neto, em frente ao número 108, sentido Chácara do Toio, onde atualmente está localizado o canteiro de obras da Sabesp. 2. Se sim, quando o serviço executado, se não, por quê? Sala das sessões, 3 de julho, doutora Ana Paula, vereadora. Lido, senhor. Pela ordem, presidente. Caso não haja nenhum colega inscrito no tema livre, solicito seja suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir intervalo regimental. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica suspenso o intervalo regimental. Nós passamos então diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a primeira discussão do projeto de lei 19/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2015 e dá as providências. Solicito ao secretário, o vereador Augusto Canto, a fazer a leitura do projeto e seus pareceres. Pela ordem, presidente. Não, vereador. Conforme combinaram com alguns vereadores aqui, eu solicito a retirada desse projeto por uma sessão, para fim da adequação de algumas emendas que... Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre e adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei 19/2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica então adiada por uma sessão a discussão, primeira discussão do projeto de lei 19/2014, do veto. Discussão única do veto 1. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço retirada desse projeto por 2 sessões, do veto por 2 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por 2 sessões a discussão única do veto número 1 ao autógrafo 1752. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco. Fica adiada por 2 sessões a discussão única do veto número 1, autógrafo 1752. Discussão única do projeto de resolução 6/2014, que dispõe sobre criação de comissão especial de estudos. Solicito ao secretário, o vereador Augusto Canto, fazer a leitura do projeto e seus pareceres. Projeto de resolução 6/2014. Dispõe sobre criação de comissão especial de estudos. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica criada nos termos do artigo 56 do Regimento Interno uma comissão especial de estudos destinada a buscar, junto à Companhia Brasileira de Alumínio, alternativas para o desenvolvimento econômico, industrial e turístico do município. Artigo 2º. A comissão de que trata o artigo anterior será composta de 5 membros. Artigo 3º. O prazo de funcionamento da comissão será de 2 anos, com apresentação de relatório parcial a cada 6 meses e relatório final na conclusão dos trabalhos. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução dessa resolução serão cobertas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 22 de maio de 2014, Eduardo Jesus de Mello, vereador. Justificativa. É de conhecimento de todos que a economia municipal é totalmente dependente da produção da Companhia Brasileira de Alumínio, principal empregador e principal fonte de arrecadação de tributos do município. Também é de conhecimento público que quanto maior a arrecadação de impostos, maiores serão os repasses do Fundo de Participação do município. Entendo que essa dependência precisa diminuir e o município deve incentivar e estimular outras atividades econômicas ou atração de investimentos governamentais e particulares.
Dessa forma, a criação de uma comissão se faz necessária para buscar alternativas e soluções para o desenvolvimento da economia local. Eduardo Jesus de Mello, vereador. Em discussão, o projeto de resolução 6 de 2014. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação. Projeto de resolução aprovado por 8 votos. Consulto a base para que indique os membros a comporem a presidente. Lembrando que eu, como autor, fico automaticamente como presidente da mesma. PSDB indica o vereador Geraldo Atleta. Solidariedade PSC, Eduardo Bosco. PSD, PV, doutora Ana Paula. Comissão fica composta por Eduardo Legacia, presidente, Ana Paula, relatora, membros Geraldo Atleta, Bosco e Renatinho. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 21/2014. Primeira discussão do Projeto de Lei 19/2014. Projeto de Lei 4/2014L e Projeto de Lei 5/2014L. Projeto de Lei 23/2014, Projeto de Lei 24/2014, Projeto de Lei 25/2014 e o Projeto de Lei 26/2014. E ainda o Projeto de Lei 28/2014, 29/2014. Além do Projeto de Resolução 8/2014. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando boa noite a todos.